fala de novos negócios, a gente acaba falando muito de celular, porque é um negócio muito grande em termos de volume no mundo inteiro, né? Mas a MediaTek também tem uma participação super expressiva na área de TVs, né? Então, fazemos tecnologia para TVs, fazemos tecnologia para conexão de dados, né? Então, a gente está falando aqui nossa presença em chips para roteadores, home gateways, né? Que seria o nome mais correto para aquela caixinha que a operadora coloca na tua casa. Temos IoT, eu brinco que fala coisa de mineiro, é um trem, né, que tá aparecendo agora. Porque o pessoal não sabe o que chamar IoT, então tudo vira IoT, né? Tudo dá para ser IoT, né? Se não fala assim, né? Se não é smartphone, pode ser IoT. Né? Exatamente. Então, a gente tem presença em várias áreas. Rede Geek apresenta Conversa com Gigantes. A apresentação, Tato Tarkan e Professor Mauri. Dessa vez recebemos aqui Samir Vani. Samir, é um prazer ter você aqui com a gente para poder contar um pouquinho aí sobre tecnologia, sobre o mercado e compartilhar sua experiência aqui com a gente. Obrigado pelo convite. Prazer estar com vocês aqui também hoje. Vamos bater um papo. Sensacional. Samir, por gentileza, se apresenta primeiro, antes da gente falar da marca, falar de produto. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, falasse um pouco da sua experiência, como que você chegou a ocupar esse cargo dentro da MediaTek. Vamos lá. Bom, acho que como todo cara que é louco por tecnologia, já comecei lá de trás, né? Então, quando criança, eu era um pouco daquele cara que desmontava as coisas. É mesmo? Você é aquele geek raiz que desmontava. Deixa eu ver como é que é por dentro. Não necessariamente montava depois. Mas sobrava peça. Nem sempre dá certo, né? A montagem. Dá certo, mas assim, desmontar, a gente era bom em desmontar. Então. Aí depois fui fazer engenharia, me formei. Acabei trabalhando num fabricante de smartphones. Tive também experiência vendendo rede de telecomunicações. Legal. Depois fui para a indústria de semicondutores. Voltei a trabalhar em fabricantes e saí para entrar na MediaTek. Isso já faz algo como 7 anos. Legal. E aí dentro da MediaTek comecei como uma pessoa responsável por Brasil. E aí as coisas acabaram evoluindo e hoje eu estou na posição de direção de negócios para a América Latina. Então, assim, muito rapidamente essa é a minha história, né? Do cara que desmontava as coisas e hoje também, né? Você ajuda a montar as coisas. Curioso ali, sempre curioso de tecnologia, buscando e brincando com isso tudo. Sensacional. A história, pelo menos, da MediaTek, ela aqui no Brasil, você tá desde o início? Não. Eu entrei, a MediaTek, eu acredito que já tinha uma presença aqui há algo como uns 6 anos. Entendi. 6 anos, assim, e já existiam outros profissionais. E aí eu acabei entrando numa dessas fases que uma pessoa se desliga e tal. Mudanças. E mudanças da empresa, e eu entrei, isso aconteceu lá por 2015. E hoje, dentro da sua função, está fazer novos negócios, trazer novos negócios para a MediaTek aqui na América Latina? Desenvolver negócio de uma maneira bem aberta, assim, né? É óbvio que quando a gente fala de novos negócios, a gente acaba falando muito de celular, porque é um negócio muito grande em termos de volume no mundo inteiro, né? Mas a MediaTek também tem uma participação super expressiva na área de TVs, né? Então, fazemos tecnologia para TVs, fazemos tecnologia para conexão de dados, né? Então, a gente está falando aqui nossa presença em chips para roteadores, home gateways, né? Que seria o nome mais correto para aquela caixinha que a operadora coloca na tua casa. Temos IoT, eu brinco que fala coisa de mineiro, é um trem, né, que tá aparecendo agora. Porque o pessoal não sabe o que chamar IoT, então tudo vira IoT, né? Tudo dá para ser IoT, né? Se não fala assim, né? Se não é smartphone, pode ser IoT. Né? Exatamente. Então, a gente tem presença em várias áreas. Sensacional. E hoje, dentro da América Latina, o Brasil, ele ocupa uma boa posição de importância como mercado?
Sim, sim. O Brasil é um mercado talvez o mais importante da América Latina para a maioria das linhas de produtos que nós temos. Mundialmente, o Brasil continua sendo um país importante em termos de volume de compra, né? Então você pega celular, você vê que ainda continuamos ali talvez top 10, Com certeza. mas para algumas empresas o Brasil acaba sendo um dos top 3 países mais importantes. Então você percebe que ter uma boa presença no Brasil para esses fabricantes, para a própria MediaTek, claro, Sim. acaba sendo um fator muito importante para você ter um bom resultado de negócio. Todo o modelo de negócio de vocês está, na verdade, em atender esses fabricantes, né? E aí, no caso, não existe fabricação de chipset no Brasil ou existe algum tipo para algum segmento específico? Para celulares, acho que não, né? Na verdade, hoje em dia, você... É interessante essa pergunta, porque assim, a MediaTek e a maioria das outras empresas que produzem, vamos dizer assim, que fazem o design do chip, elas são fabless, né? Quer dizer, sem fábrica. Uhum. Então, a maioria delas conta com fabricantes terceiros para fazer essa produção. Sim. O grande produtor mundial hoje é Taiwan. Sim. Eu acredito que algo como 70% dos chips, se não for isso, deve ser um número próximo a isso, são fabricados em Taiwan. Então, obviamente, aí vai um pouco, talvez, da sorte, né? Nós somos uma empresa taiwanesa e produzimos em Taiwan e entregamos no mundo inteiro. Então, esse é o modelo de trabalho que a maioria das empresas semicondutores segue hoje em dia. E é difícil, eu tenho respondido isso algumas vezes nas últimas semanas. Por que o Brasil não tem uma indústria, tal? Não é uma coisa tão simples, é uma coisa que você demora muitos anos para construir. Ainda mais porque até você chegar, montar, preparar, trazer maquinário, já está ultrapassado, porque o processo de você queimar os waffles lá, ele tem todo um processo de desenvolvimento que quando você vai trocando de maquinário, trazer, ainda mais com o processo burocrático do Brasil, quando você consegue entrar com o pessoal já tá produzindo de 3 nanômetros, né? Não, mas assim, até que essa parte tudo bem, porque assim, você vai continuar tendo lugar no mercado para produção de 3, de 5, de 12, de 28, de 60... Você consegue, vamos assim, achar o seu lugar ao sol, independente da tecnologia que você está produzindo. Obviamente que, vamos dizer assim, o filé mignon é o 3 que você está falando, é o 4 e tal. Uhum. Mas, eu acho que um fator mais importante para isso é o ecossistema, né? Um exemplo que eu sempre dou é da indústria naval nórdica. Uhum. Então, por que se desenvolveu lá? Porque todo mundo acabou desenvolvendo lá. Então, para você fazer um barco... tá tudo pertinho, né? O cara que faz o parafuso específico tá lá, o cara da madeira tá lá, o cara da âncora tá lá, o cara da hélice tá... Isso te ajuda. Então não adianta você também pegar e falar assim, não, vou colocar uma fábrica no Brasil. Uhum. E não tem nada em volta. Exatamente, dá o suporte, você vai morrer de inanição, entendeu? Então, é o refeitório da Pegaton lá em Taiwan, que você vai tomar, tem que tomar cuidado só que com a área de sopa, que não é para colocar louça suja, que o pessoal às vezes confunde, mas que tá todo mundo ali no meio. Tem o pessoal que desenvolve semicondutor, sentado junto com o fabricante de smartphone que faz para uma marca A, junto com o pessoal da marca B, e junto com o pessoal que está desenvolvendo um projeto para um concorrente americano, e tá todo mundo ali na mesma área, porque várias empresas de tecnologia compartilham uma mesma área de refeitório ali em Taiwan. Quem já foi conhece que é uma troca constante, exato, inclusive de tecnologia ali no meio, né? Isso dá muita agilidade ao processo, né? Vamos falar aqui de telefone celular. Eu faço a tela, você faz a memória,
ele faz os plásticos, e aí você vem e fala, pô, achei um plástico novo aqui que vai estar... E aí você fala, pô, então ótimo, porque eu consigo abaixar o tamanho da minha... Entendeu? E aí foi o que você falou, de repente você resolve isso num almoço. É isso aí, é isso aí. Então em meia hora, então beleza, vamos fazer assim. Então isso dá muita agilidade ao negócio. Se você tá fora disso tudo, cada interação dessas, sem contar que a gente tá, vamos dizer, 12, 11 horas de diferença, então uma pergunta de hoje vai ser respondida amanhã. Enquanto isso, o pessoal já resolveu no almoço. O pessoal já resolveu. Então você tem que criar esse ecossistema para dar vazão às suas necessidades locais. Entendi. Assim, não querendo criar uma disputa diplomática aqui, mas eu imaginei, eu achei que a MediaTek fosse chinesa e não taiwanesa. Mas ela nasceu de fato, então, em Taiwan. Ela nasceu... Independente de quem, o território, taiwanês, não é essa briga que eu quero, por isso que não é uma disputa diplomática. Não vamos discutir diplomacia. Eu só vou discutir aqui a história da MediaTek. Isso aí. É melhor para todos nós. Mas a MediaTek nasce há 25 anos atrás no território de Taiwan. Legal. E aí vai crescendo. E ela é nova, né? Se for parar pra pensar. É uma empresa, 25 eu anos, acredito né? que bastante nova, né? Bastante jovem. E hoje o headquarter tá em Taipei. Fica em Taipei. Ah, que maravilha. Temos algumas unidades, assim, ao redor do mundo, obviamente, mas o headquarters fica lá. Putz. E engenharia, tudo isso também é parte de inteligência da marca, também fica em Taiwan. Vocês não têm ou tem outros escritórios também? Existem outros escritórios importantes. Então, por exemplo, um grande centro que nós temos hoje de estudos para 6G está nos Estados Unidos. Só para vocês terem uma ideia. Então, assim, óbvio, existe muita coisa. A empresa nasceu em Taiwan, então um centro de desenvolvimento gigantesco lá. Mas também existem outros centros e muita inteligência, tanto nos Estados Unidos, em alguns lugares da Europa. Também lugares onde também geraram muitos profissionais capazes de gerar novas tecnologias, né? Perfeito. E faz total sentido agora, quando eu penso no ROG Phone 6D. Você já vai começar chutando porta. Que tem o Dimensity 9000 Plus. Sim. Faz total sentido, tá todo mundo lá em Taipei, entendeu? Sim. Tava o pessoal saiu pra almoçar, falou, não, vamos na Costco, eu quero ir pertinho ali, o pessoal vai a pé, foi comer um cachorro quente, tomou um refrigerante e falou, a gente podia fazer um outro ROG Phone aí, mais parrudo. Aí o Sasha respondeu, falou, vamos lá. Mas me conta essa história, Samir, porque assim, aí é uma experiência nossa aqui de mercado, tá? A sensação que sempre nós tivemos é de que a MediaTek, ela estava, principalmente na linha de smartphones, ali nos produtos de entrada e intermediário, né? Quase como ajudando a compor um custo-benefício de telefones, né? Parecia estratégia até pra gente. Exatamente. Estratégia. Exatamente. Olhando de fora, parecia, inclusive, uma estratégia, não sei se da MediaTek ou das marcas, né, de smartphone, mas é a sensação que passava pra gente. E a gente vê um ROG Phone 6, né? 6D, no caso. Que é pra mim, o que tem de melhor no mercado num smartphone, o que tem de mais avançado, o que gera a melhor experiência hoje num smartphone, está num produto como um ROG Phone. E aí eles me lançam um produto desse sendo o topo de linha deles, o que tem o melhor desempenho com o smartphone MediaTek. Isso para vocês funciona como um posicionamento de mercado também, de mostrar para o mercado que vocês não são só um produto de intermediário, mas que vocês sabem fazer um topo de linha e brigar com os topos de linha? A resposta é sim, mas a história foi uma estratégia ao longo dos anos também, né? Então, a empresa nasce, começa ali uma nova linha de produtos chamada celular, né? Sim. Não tinha smartphone, eram os feature phones, né? Então você começa a desenvolver tecnologias ali, depois aparece o smartphone, então você começa a ter outras preocupações do ponto de vista do chip. Você precisa colocar mais processamento, precisa colocar uma GPU aqui agora, cara, porque agora tem uma tela grande, então você começa a ter outras preocupações. A empresa vai entendendo esse negócio, vai aprimorando sua tecnologia e ela deixa de ocupar só um segmento de mercado ali, que como você mencionou, acho que talvez há uns
8 anos atrás, alguma coisa assim, era muito o mercado de entrada e o mercado mid. Sim. E foi... É que depois da pandemia eu me perdi com o tempo, né? Já não todos sabe. nós. 2000 e... 2019 A gente tem tinha 23, 21 a gente lança o Dimensity 9000. E aí foi um marco para a MediaTek, porque foi o primeiro lançamento, falou assim, ó, estamos realmente entrando no mercado de flagship. Existem algumas razões por isso, mas o fato é, a ideia foi, vou colocar o pé aqui nesse mercado, vou brigar com os outros concorrentes, porque entendemos que nesse momento temos uma tecnologia tão boa ou superior a todos os outros e estamos aptos aqui a brigar por um pedacinho de terra aqui nessa nova ilha. Eu queria aproveitar que a gente está falando de Dimensity, eu queria pedir a gentileza de você explicar para a gente um pouco de como tá dividida, organizada a linha de produtos de vocês para celulares de performance mesmo, sabe? Putz, olha, porque a gente tem Hélio, aí tem Hélio A, Hélio P, Hélio G, a gente tem várias linhas diferentes e às vezes na outra ponta eu vejo os consumidores confusos de falar assim, putz, mas qual é a performance que eu vou ter? Porque eu vejo só código de produto, né? Você poderia apresentar pra gente de uma maneira assim, relativamente simples? Tem esse cenário e a gente vai até o Dimensity. Vamos tentar. Então é assim, para dividir em 2 grupos fáceis. Uhum. Para smartphone, temos a linha Hélio, Uhum. que é para 4G. Tá, beleza. Então tudo que Fez for total Hélio, sentido agora. então você tem lá os Gs. Na prática, quanto maior o G, maior a performance. Entende? Quanto maior o número relacionado ao G. Então tem lá o G85, o G90, G95. G88, G99. Uhum. Quanto maior, o G, melhor. maior a performance em termos de processamento desses chips. Perfeito. Do outro lado, você tem a linha da Dimensity. A linha da Dimensity é só para 5G. Boa. Tá? Então, tudo que é 5G vai ter o nome Dimensity, ou você vai encontrar um D700, Uhum. D9000, D9000 Plus, D9200. E a lógica é mais ou menos também, quanto maior o número, maior a capacidade de processamento. Perfeito. Tá? Existem aí algumas coisas assim que acabaram surgindo no meio do caminho, que alguns nomes foram trocados ali e tal, então talvez você tenha um 1000 que é mais forte do que um 1200, alguma coisa assim, mas Uhum. a base do jogo quanto maior o número, maior a capacidade de processamento. E aí o nosso último chip, o flagship que você mencionou, é o 9200, o D9200 ou o Dimensity 9200. E hoje um processador de vocês com 5G, ele atende todo o mercado de 5G Todas no as mundo, bandas. todas as bandas. Sim. Na verdade, quando você vai fazer um chip, você divide praticamente em 2 partes, assim, de uma maneira muito simplista. Sim. Você divide o que a gente chama de modem. Uhum. Então você tem ali um modem 5G e você divide toda a parte de processamento. Então você tem ali CPU, você tem GPU, você tem conexões entre memórias, você tem o que a gente internamente chama de APU, Uhum. que é a parte de processamento de inteligência artificial, a parte de ISP, que é a relação com câmeras, mas a parte que a gente vai falar aqui de modem 5G, isso já começa a ser estudado com alguns órgãos, às vezes até antes, né? Como eu mencionei que a gente está já estudando 6G, Uhum. você vai criando junto com os órgãos. Existem um deles que chama 3GPP. Esse órgão vai definindo, olha, vamos usar a frequência tal e não a frequência tal. Então, o foco qual é? É suportar todas as frequências de 5G que hoje estão listadas na 3GPP. Uhum. Que basicamente é assim, olha, pessoal do mundo,
é isso aqui que pode usar. Então, a ideia é que dentro da MediaTek você escolha um chip e você consiga vender em qualquer país, porque vai cobrir aquelas distintas frequências que, por distintas razões, os países usam ou escolhem combinações delas. Maravilha, que aí, sei lá, o Brasil usa a frequência sei lá, A, B e D. E... Aí os Estados Unidos usa a B, C e F. Mas aí, de toda a escala ali, o chipset vai atender todas que foram aprovadas ali, que estão sendo utilizadas globalmente, então tanto faz. É tipo um dial de rádio, né? De rádio AM. Ele só acha a frequência que ele precisa e manda o sinal. Vai funcionar. Exatamente, mas assim, é engraçado essa história das frequências, porque a gente saiu do 2G e falou, não, olha, essa coisa de frequência vai melhorar muito no 3. Puta, com essa história. No 3 não ficou tão bom, mas no 4... certeza! Vai ficando uma confusão cada vez maior, porque você tem muito problema de uso nos países distintos, então, sei lá... Tudo ferrou por conta da televisão. Até o rádio, tá tudo de boa. Aí chegou a televisão, cada um foi criando seu padrão, aí começaram a separar bandas especiais para comunicação, aí o pessoal do exército usa uma banda específica, a aeronáutica... comercial usa tal banda específica, e aí cada país foi regulamentando frequências, e aí você tem que meio que encontrar buraco nesse meio do caminho para fazer funcionar a telefonia. E aí é uma doideira, porque você tem que fazer isso em 190 países. Exato. E esse negócio do uso militar é super complicado. Tem um país aqui que essa faixa você não pode usar. Uso militar, aí você coloca uma outra frequência. E aí você coloca uma outra, e quando você vê, você tem uma paulada de frequência. Que do ponto de vista do chipset, eu não vou dizer que é simples resolver. Mas do ponto de vista do fabricante que vai fazer o telefone, eu acho que é mais complicado, porque aí ele tem que fazer, na prática, uma antena para cada frequência, uma antena que funcione para cada uma dessas frequências. E não dá para você ter tudo. Você tem que escolher, Você vai ter que escolher e priorizar. Então, alguém vai ficar de fora e vai ficar triste. Isso que durante muito tempo a gente ainda tinha GSM e CDMA, né? Tinha que fazer smartphone especificamente para uma operadora americana, sabe? Sim. Aquela coisa que eu sou da época que tinha TDMA no Brasil. Nossa, GSM e CDMA. É isso aí. É isso aí. Que era a CBC, a Telesp celular, né? Que cada um tinha isso daí depois chegou a TIM com o primeiro GSM. A gente passou por essas loucuras aqui mesmo. E todas as mudanças de nome de operadora também no meio do caminho. É isso aí. Posso fazer uma pergunta? E é curiosidade minha para entender como funciona o mercado. Hoje, por exemplo, na linha de vocês, existe um processador que consegue atender suporte de câmeras de 200 megapixels, por exemplo. Isso, a gente está indo para um extremo da câmera. Mas como funciona isso no mercado? É você que chega pro fabricante, sei lá, pra Sony, fala, Sony, agora eu tenho um processador que consegue aguentar 200 megapixels, pode fazer aí um sensor de 200 megapixels, ou é ao contrário, a Sony fala assim, MediaTek, eu tenho um sensor de 200 megapixels, me ajuda aí, faz um processador pra eu poder vender isso pra todo mundo? Eu acho que assim, a melhor frase é a do almoço, sabe? O pessoal tá almoçando lá e fala assim, eu tô pensando no... eu acho que eu consigo fazer aqui. Acho que eu também consigo. Porque, assim, é o que você falou, precisa estar todo mundo junto pra coisa caminhar. Tá. Né? Um exemplo que eu sempre dou, o pessoal fala assim, não, mas o que tem a ver o processador com a câmera? Né? Eu falo assim, é simples. Vai lá na loja e pega aquela televisão mais bacana que tiver. 8K. E vai lá e liga um Atari nela. Vai ter o mesmo quadradinho, né? E a bola era um quadrado, né? Então, assim, se você não tiver nada ali para decodificar aquela imagem toda e mostrar de maneira adequada, você perde uma tela maravilhosa. Sim. Né? Então, é um pouco disso que acontece no celular. Você tem displays hoje maravilhosos assim no mercado, que você olha e fala,
pô, que qualidade de imagem, né? Ou mesmo chegando na foto, fala, pô, se eu não tiver uma lente muito legal para poder captar a luz da maneira adequada, um sensor que você estava mencionando, que vai me dar o máximo de qualidade, de nitidez e uma série de outros detalhes. E depois um processador para pegar, porque o trabalho do sensor é transformar aquela luz toda em 1 e 0. Exato. Do outro lado, você tem um carinha lá que vai contar 1 e 0, né? E vai jogar isso... Converter em imagem ali. Para um display. Então, tudo tem que caminhar em conjunto. E isso é feito sempre... Às vezes, acho que um sai na frente, às vezes sai o outro, mas é sempre uma... De certa maneira, também é uma tendência de mercado, né? Entendi. Você chegar sempre com um número maior de pixels, sensores maiores. Mais memória RAM, mais memória RAM. Aí você precisa, por exemplo, no caso da memória RAM, você fala assim, pô, inventei uma memória RAM, vou chutar um número aqui absurdo, vai de 1 tera. Você fala, pô, que maravilha. Teu processador consegue lidar com isso. Aí você fala, pô, consigo. Assim, e o sistema operacional? Então, tem tudo que andar em conjunto e as empresas têm que se comunicar muito para os avanços chegarem à mão do cliente final. Senão vira produto de exposição. É isso aí. É só para mostrar lá numa CS da vida e nunca vai sair dali, né? E nunca sai Quantas dali. vezes a gente já não viu isso? Exato. E é normal, acontece também no mercado, tem a sua importância. E tem sua importância. Mas a gente já viu acontecer muitas vezes. Imagina, né? A gente tá falando de 200 megapixels, mas sei lá, a gente teve a fase de telefones com 4 chips, né? Porque aqui no Brasil, antes as telefones era muito mais caro, então você usava o seu chip de operadora de acordo pra falar com cada pessoa. Com cada pessoa. Eu tenho um amigo que usa Vivo, a Vivo pra Vivo. Aí a Oi pra Oi, Claro pra Claro, TIM pra TIM. Aí todo mundo tinha 4 chips. Exatamente, cara. Aí fala assim, eu tô evitando pós-pago pra não gastar dinheiro, mas todo mês eu vou lá e gasto R$50 com cada operadora de pré. E aí... que era uma revolução, né? Você vendeu um telefone com entrada para 4 chips. Mas né? o Dual SIM, eu acho que o Brasil é um dos países que isso continua super ativo. Funciona muito bem. E não temos sinais de que vai mudar, não. Mas acabou virando meio que um padrão e acabou, por conta de mercados como o Brasil, se expandindo globalmente, né? Eu vejo em vários países, é natural, mesmo países onde não necessariamente tem essa demanda tão grande, é normal ver, nem que seja, por exemplo, o eSIM mais o SIM físico, né? Sim. O chip físico. Eu vejo cada vez mais a gente tá meio que criando uma padronização para isso. E você sabe que a pioneira no Dual SIM foi a MediaTek. É mesmo? Que legal. Inclusive o 4.4, né? 4G. Eu acho que o primeiro que eu vi, pelo menos no mercado, foi de vocês, né? Que 4G de verdade, né? Das duas. Porque antes você tinha que escolher qual chip. Qual né? 4 com 3, né? O que eu sei é que agora para o 5 nós somos um dos pioneiros em você ter tanto o que a gente chama de Dual SIM, Dual Standby, que significa você tem 2 SIM cards e apenas um está funcionando, um está ativo, quanto você ter Dual SIM com os 2 ativos ao mesmo tempo. Legal. Então, são coisas que a gente também já traz bem legal. Lá de outros tempos. Posso fazer uma pergunta de atualização, Samir? Há 2 anos atrás, a gente teve um bate-papo e eu perguntei para você sobre comunicação, porque eu sempre senti isso, e a gente já conversou sobre isso algumas vezes, sobre a minha percepção de que a MediaTek se comunica muito B2B, né, e não cria tantas comunicações para o consumidor final, né, que as próprias fabricantes é que acabam criando a comunicação para o consumidor final. Mudou alguma coisa sobre isso na estratégia de vocês? A MediaTek está fazendo alguma coisa de branding, alguma coisa para atingir o consumidor final, ou não? Continua com a mesma estratégia através dos fabricantes? Eu acho que naquela época que a gente conversou, talvez a gente tivesse assim 99% focado no B2B e 1% em levar a nossa imagem para o consumidor final. Não mudou tanto, mas eu acredito que hoje seria no 80-20.
Bom, mudou bastante se for para... Eu digo assim, majoritariamente, Sim. a ideia como na prática a empresa vende o processador para o fabricante, é fazer com que esse fabricante tenha toda a informação necessária para fazer o desenvolvimento com aquele produto. Sim. Em paralelo, você também tem as operadoras, né, que desempenham em muitos lugares um papel muito importante na seleção do chip ou na priorização da compra daquele chip por resultados de teste de campo e uma série de coisas assim. Então existe um trabalho muito forte, não só para o meu cliente, que é o fabricante, mas para o ecossistema, para a indústria, em levar o nome da MediaTek. Obviamente que a MediaTek também entende que o consumidor final, ele precisa entender o que é MediaTek, ele precisa mais ou menos saber se situar ali, saber que o 9000 é melhor que o 1000, né? Sim. Então, vamos dizer assim que estamos também trabalhando nesse sentido de começar a levar um pouco mais de informação para o consumidor final, para que ele consiga entender. E acho que o fator determinante para esse movimento foi o próprio comportamento do consumidor final. Hoje em dia você tem, por exemplo, um consumidor gamer. Esse consumidor, ele está super interessado em saber qual chip que está aí. E qual a velocidade do clock que está. Sim. Quanto de memória RAM. Esse cara é muito diferente da minha mãe. Ah, obviamente, né? sim. Que ela não fala que assim, eu conheça, mas eu imagino pelo perfil da minha, né? Exato, né? Então eu falo assim, pô, meu filho, que telefone que eu compro aí? E vai durar bem, né? Assim, sabe aquela coisa assim? Eu quero um telefone bonitinho, não quero gastar muito dinheiro, hein? É isso aí. E que funcione legal, assim, para eu poder mandar as fotos dos meus netos. É isso. E agora você tem esse outro consumidor, alguns anos, é verdade, mas esse tipo de consumidor vem crescendo cada vez mais. Então você precisa também dar subsídios para ele poder escolher o melhor chip em todo um trabalho. Não, mas eu levantei a pergunta exatamente porque eu tenho a percepção de que nos últimos anos, percepção dos consumidores da marca, os consumidores estão olhando para a marca de uma forma diferente. Entendeu? E eu acho que, por exemplo, a estratégia de ter um ROG Phone 6D, por exemplo, gerou esse impacto. E exatamente através do público gamer. Exatamente através desse target que se envolve mais com tecnologia por conta de uma necessidade. E aí, é curioso você trazer isso dessa forma, porque eu tenho exatamente essa percepção. Então, eu não estava tão errado. E assim, quando você começa a entender que é um caminho da empresa também, que a empresa faz 2 ou 3 anos está presente no mercado de flagship e que ela vai estar, portanto, em telefones e smartphones de uma categoria superior, as pessoas vão prestar mais atenção na marca também, e aí é um ciclo, né? Então, o telefone da ASUS que você está mencionando foi um telefone super importante, uma vitória, né? Porque, para quem não conhece aqui o processo, é o seguinte, né? Então, você tem ali a tua fábrica de smartphone. Você vai fazer um projeto novo, você vai olhar para mim e fala, bom, o que você tem aí para mim? E vai olhar para o meu competidor, olha... Você vai fazer uma análise e para cada projeto pode ter uma vitória ou uma derrota. Então, para esse projeto, ter uma vitória foi muito importante para nós da MediaTek. Assim como, não sei se vocês acompanharam, mas agora na Feira de Barcelona, na verdade um pouco antes, já haviam lançado o telefone dobrável da Oppo. Sim. Agora na feira ele foi eleito talvez como um dos devices mais impactantes. Não lembro qual exatamente o título lá que ele ganhou, mas também existe ali um processador MediaTek D9000 que também expõe a marca cada vez mais. Então, a gente acaba entrando num círculo virtuoso ali, super positivo, de levar a marca para cima. Não, legal. Bom saber que vocês já estão conseguindo lidar, por exemplo, com
telas dobráveis, ou agora também a tendência dela se expandir, né? Dela ficar maior e menor, né? Não necessariamente só dobrar e tudo mais. Isso é muito legal. Posso mudar de device, Tato? Vamos que eu tenho uns 2, 3 devices aí que eu queria falar. Só pra terminar essa questão do dobrável, assim, que há um tempo atrás eu andei falando e tal, e algumas pessoas discordaram. Mas eu falei assim, pô, olha, com a capacidade de processamento crescendo, com a chegada de inteligência artificial e com a chegada das telas dobráveis, eu acho que a gente vai sair um pouco daquela chatice de todo o telefone parecer igual. Exato. Então hoje, talvez finalmente a gente comece a ver os primeiros movimentos nesse sentido, de você ter um telefone que é um pouquinho diferente, dobra para cá, dobra para lá, você põe no bolso, enfim, você consegue ter outros form factors ali que vão te agradar mais por uma ocasião ou para outra, né? Como a gente tinha nos feature phones. Tem gente que gosta do clamshell, tem gente que não gosta, tem gente que prefere barrinha e assim por diante, né? Até a Nokia, né, fazendo aqueles telefones em formato maluco nos anos 90, lembra disso? Né? Isso aí. E que era muito legal. Exatamente. Era muito legal. Você tinha aquele telefone que você achava que era a sua cara, ou né? que era um batom. Que o formato, tinha, né? Os formatos diferentes, maluco. Ou Engage, né? Também. Tinha uns que eram redondinhos, assim, parecia uma coisa de maquiagem feminina. Exato. Ou até aqueles que parecia uma câmera, uma filmadora de mão, né? Que ele abria e virava, né? Pra você poder segurar filmando ele como se fosse uma filmadora. Umas coisas malucas, né? Eu acho legal esse tipo de coisa, porque legal. Você vai achar o telefone ideal pra você, né? Não só se preocupar com a memória RAM, memória interna, ou quantos megapixels tem a câmera. Pro teu estilo de vida, né? Então, sei lá, você é um cara super aventureiro, você tá aqui fazendo podcast de segunda a sexta, mas de sábado você vai escalar montanha. Então, talvez... Então, hipoteticamente. Ele tá falando hipoteticamente, caso o Mauri fala assim, domingo é K2. Aí, entendeu? Exato. Aí você fala, pô, um telefone barrinha não seria o ideal pra mim, porque se cair do bolso ele quebra. Ou quebra uma montanha, no caso. Prefiro um clamshell. Exatamente. Eu queria entender, Samir, hoje, o quanto a MediaTek ocupa de mercado de televisões, né? As televisões, elas estão ficando cada vez mais inteligentes, ganhando recursos que antes a gente só via, por exemplo, em smartphones, melhoria de imagens e tudo mais. Eu queria saber se você pode passar números pra gente em relação a isso. Posso passar, assim, uns números, assim, pra vocês terem uma ideia, que hoje a MediaTek... Arredondado, não precisa ser... meio arredondadão, mas assim, a MediaTek tem uma presença superior a 60% nesse mercado. Então, o que a gente sempre brinca é que, mas eu não conheço MediaTek. Talvez você nunca tenha percebido, mas você já está com ela na tua casa há um bom tempo, né? Legal isso. Então, a maioria das grandes marcas, para não dizer todas, utilizam MediaTek. E esse mercado também é um mercado que também vai se movendo, né? Talvez a gente olhe muito para smartphone e talvez a velocidade seja muito superior a quase todas as outros devices, mas TV também tem tido evoluções muito bacanas, né? Tipo, hoje tem TV de 8K, com som Dolby, com inteligência artificial para nivelar o nível de contraste, saturação, enfim, são produtos bem sofisticados. E nesse caso, por exemplo, eu vejo fabricantes que falam da TV e falam do chipset que está dentro da TV com uma marca própria, por exemplo. Fala assim, esse daqui é o nosso novo processador. Vamos lá. A LG fala esse daqui é o Alpha 9. Alpha 9 Gen 3, aí a Philips fala, esse daqui é o P... isso aí. P9. Isso. Mas, por exemplo... Eles não fazem processador. Aí, nesse cenário, por exemplo, vocês vendem para eles com a licença para que eles possam colocar um nome? Ou como funciona essa relação? Conjunto. Tem de todos os jeitos. Aqui oferecemos um cardápio variado. Mas assim, você pode ter um desenvolvimento conjunto com alguma funcionalidade específica que você, fabricante, quer. Eu posso fazer um chip customizado para você. Então você fala assim, não, MediaTek, eu quero um chip assim, assado e tal, não sei o quê. Desenha aí para mim. Desenha aí para mim, depois manda produzir. Ok, a gente faz também. Então,
E tem o chip, vamos dizer assim, de prateleira. Ah, sim. É o que a gente faz aqui na casa. A marca chega pra gente e fala assim, putz, eu quero fazer um podcast aqui, a gente até quer fazer um podcast. Exato. Aí a gente fala assim, tá bom, eu tenho o nosso arroz com feijão, se quiser é fácil, tá aqui, ó. A gente faz assim, assado. Entrego isso. Tá pronto. A gente consegue começar, semana que vem já tá recebendo episódio do seu podcast. Mas também faz o tailor-made, aí é um outro processo, aí tem outros contratos, direito de uso, é óbvio, né, que dentro do nosso cenário é... Uso exclusivo. Uso exclusivo, exatamente. Tem várias variáveis com esquisito, mas tem muitas variáveis nessa equação aí. E eu acho que faz sentido, porque às vezes o próprio fabricante ele pode chegar à conclusão de que, putz, ele entende que aquele processador vai ser um diferencial de produto, ele pode falar assim, não, eu vou comprar toda a sua produção, inclusive pra ele proteger o mercado dele, né? Fala assim, não, eu quero ter isso, né? E vai desenvolvendo a própria tecnologia. Então, por exemplo, no caso, sei lá, de uma fabricante que tem a própria linha sendo desenvolvida com vocês e vai lançando gerações ano após ano, vai falando, putz, agora eu quero dar uma afinada isso daqui, porque tal função de AI ficou legal, mas eu acho que a gente consegue otimizar tal coisa. O que a gente pode fazer aqui para melhorar ali? Para isso tem um nome, né? Chama ASIC. A-S-I-C. Então são chips customizados que você faz para variados fins, né? Então, nesse exato momento, tem um profissional da MediaTek vendendo chips ASIC para algum player de alguma coisa. Pode ser ele um fabricante... Automotivo, por exemplo? Talvez automotivo precisa de uma coisa um pouco mais específica, mas um cara, por exemplo, que trabalhe fazendo estação radiobase, né? Fazendo core de rede, fazendo clouding service, processamento na nuvem. Então, tem várias áreas que a gente vende a capacidade de desenhar um chip conforme, como brincavam antigamente, o gosto do freguês. Então, vai lá e se vende esse serviço customizado. Pô, sensacional isso. A gente leva o expertise de saber desenhar chips e você tem um projeto na sua cabeça, então sentamos os dois e... E como vocês estão assando, de verdade é como se fosse uma padaria. É uma padaria fancy. Aqui de São Paulo. Aqui de São Paulo, padaria do Higienópolis. Né? Aquelas padarias que só de passar perto, assim, nossa senhora. Quem fala assim, porque é um waffle, né? Então você tem que fazer todo o cálculo. Mas aí, por exemplo, a Accenture, né? Que é um parceiro nosso aqui da Rede Geek. Eles, como uma consultoria, eles conseguiriam, por exemplo, chegar num cliente e falar assim, putz, a gente precisa melhorar, trazer uma solução aqui para vocês, assim, assado, e precisa desenvolver tecnologia. Então pode fazer esse triângulo também, de uma outra consultoria, colocar vocês dentro do jogo para conseguir... Pra desenvolver um produto em conjunto e colocar o chipset de vocês. O que geralmente acontece nesse caso é o seguinte, uma Accenture vai lá e fala com alguma empresa e fala, pô, você já parou para pensar que você precisa ter uma solução de hardware tal? Sim. O CTO lá começa a pensar, é verdade, então vamos fazer isso. Se ele precisar de um chip de prateleira, liga pra gente. Temos. Se ele precisar de um chip customizado, vamos criar junto esse projeto. Vamos criar junto, vamos desenvolver junto. Vamos ver quais são as suas grandes necessidades, né? Porque cada um tem suas dores. Sim. Exatamente. Foi o caso, por exemplo, com a Globo, onde vocês trabalharam naquela questão de codecs e tudo mais. 265, né? Que estão trabalhando com o codec 265. Depois eu consigo te passar essa informação correta do que foi colocado, mas basicamente, nesse caso que foi durante a Copa do Mundo, o que houve foi uma junção entre MediaTek, Philips e Rede Globo para a transmissão da geração até a chegada do sinal na Globo, já com um formato que depois eu vou te passar qual é, porque de fato não me recordo agora. Um formato específico.
para você poder ter mais qualidade. Entendi. Depois que a TV estiver pronta, talvez daqui a alguns anos, a receber esse sinal, eventualmente você vai conseguir consumir a final da Copa lá com o gol do Messi, já numa qualidade melhor e tal. Então, foi um piloto que foi realizado desde o Catar até aqui. Foi muito bacana. Funcionou super bem. Agora vamos esperar um pouquinho para aproveitar essa qualidade toda aí. Mas eu acho que é legal, né? Você vê o produto final, né? Vocês ali como o decodificador ali, né? Da imagem, né? Passa tudo pelo processador e também a emissora de imagem trabalhando em conjunto. Eu acho que isso faz sentido, ainda mais a importância que a televisão tem pro brasileiro, né? Sim. A forma como a gente se conecta com a televisão, com o esporte, ou até mesmo como a Globo tá muito presa dentro da nossa cultura, né? Querendo ou não, a Globo hoje ela é o principal streaming, por exemplo, do mercado brasileiro, né? Então, é o tipo de coisa que realmente faz diferença e os caras têm que estar preparados pro próximo passo sempre, né? E se você parar para pensar, toda essa parte dos standards de transmissão de vídeo para TV aberta, falamos ainda em 1080p. Sim. Né? E aí, alguns minutos atrás, estávamos aqui falando sobre TV 4K, TV 8K. Então, essa geração de imagens, ela também vai ter que evoluir para essa qualidade superior que você hoje como consumidor espera. E com isso vem uma série de outras coisas. Pô, mas se eu for trabalhar em 4K ou em 8K, eu preciso de um HDR. Pô, mas já tem HDR10, já tem HDR10 Plus, tem o som Dolby, tem não sei o quê. Então você tem que ir colocando e fazendo essa tecnologia também evoluir, porque, como você falou, né? Acho que não só no Brasil, mas em vários países do mundo, a TV continua sendo uma grande fonte de informação e de entretenimento. O centro da sala, né? Ainda. O centro da sala. Exatamente. E aí, por exemplo, nas novas tecnologias, se não me engano, a Disney, né, tá colocando agora um formato novo dentro do seu catálogo de imagem. Eles estão fazendo adaptação com IMAX. Isso aí. Por exemplo, surge esse novo formato. Isso é um software que faz isso ou você precisa de fato trabalhar no hardware para que isso seja executável? Ou depende do caso? Depende do caso. Mas muitas vezes você tem algumas soluções possíveis. Tá. Geralmente, o caminho que a MediaTek toma é de tentar trazer aquela funcionalidade por hardware. Por uma razão bastante simples. Você pode fazer por software, mas isso vai te consumir muito capacidade de processamento. E quando eu falo que você está consumindo capacidade de processamento, eu estou falando o seguinte: você está gastando energia. Sim. Muita energia, muitas vezes. Né? Antigamente, a gente estava falando de uma TV 1080, 8K, você tem muito mais informação ali. Sim. Vai consumir muita coisa e você não quer transformar nem a tua TV e nem teu smartphone numa fornalha, né? Exatamente. Então, muitas vezes você vê soluções que chegam ao mercado e fala, eu faço, mas faz por software. Uma outra característica da empresa também é tudo que aprendemos na área de TV com imagem, trazemos ele diretamente para o smartphone. Exato. Né? Também tem uma tela, também preciso processar, também preciso jogar. Então, a gente vai trazendo essas funcionalidades, implementando sempre que possível por hardware. Indo para outra linha, o Mauri trouxe televisão, eu quero falar de computador, porque a gente está num processo, num caminho de mercado de vermos cada vez mais computadores com chipsets ARM, né? Não que essa vai ser a solução pro futuro distante, mas pelo menos no futuro próximo a gente está vendo cada vez mais isso acontecendo. Eu queria entender como estão as iniciativas de vocês e também se você puder falar um pouquinho do Companion, seria muito bacana. Eu sei que a gente não tem, pelo menos que eu saiba, não tem produto no Brasil Companion, né? Até um dia eu sei não.
Então, Ainda. Eu senti que o pensamento dele foi, eu entrego ou não entrego? sabe por quê? Assim, a MediaTek ela tá super bem posicionada na linha do Companion para Chromebooks, para quem ainda não conhece do que a gente está falando aqui. Então você tem essa linha de Chromebooks com sistema operacional Chrome OS, e a MediaTek já está presente com algumas marcas, fabricantes distintos e tal. Na prática, o que eu, pelo menos, vejo é que a linha de Chromebooks vai muito bem nos Estados Unidos. Ela vai muito bem no mercado educacional americano. Em outros países, ela não tem a mesma expressão, né? E aí temos inúmeras razões, né? No Brasil, por exemplo, você tem a falta de conectividade em muitos lugares. Né? Então você vai visitar escolas no Brasil que não tem zero conectividade. Sim. Obviamente uma solução como essa talvez não seja mais adequada. Né? Então temos um longo caminho a percorrer nesse sentido aí. Mas é isso que a MediaTek tem para o momento. Estamos vendo outras coisas? Estamos vendo. A gente observa muito. Não, é verdade. É melhor às vezes ficar quieto pra surpreender. Exato. Coisa fica sabendo. Mas uma coisa que acontece, por exemplo, né, quando a gente fala de ARM e tudo mais, talvez o grande negócio que todo mundo querendo olhar é o tal do PC que está sempre conectado. Exato. Sem gastar isso, bateria. Né? Exato. Né? Mas para isso a gente também já tem soluções de 5G para PC, em parceria, por exemplo, com a Intel. Né? Então, a gente está namorando esse assunto. Esse outro form factor aí. Super justo. E acho que faz sentido, né? Não dá pra você ficar parado se é uma tendência de mercado, se é algo que estão buscando e você pode apresentar uma solução, você tem que ainda mais acima. se é algo que você vê que o mercado tá engasgando com a solução, que não conseguiu ainda chegar num produto redondo, né? Exato. Eu pelo menos, ainda não vi nada. Com Windows, pelo menos, com né? Windows, nada Windows que eu falei assim... Uma coisa tá é fato, filé. Vou mencionar aqui. A Apple mostrou que é possível, né? Você ter um processamento com ARM para um computador. Eu não ia falar PC porque ia ficar esquisito. Né? Sim. Que entrega com um baixo custo energético, entrega uma performance boa, né? Exato. Eu não vou falar se é melhor, mas assim, é possível, está aprovado. Está no mercado. Está no mercado. Do lado do PC, existe um ecossistema, voltando a essa palavra, né? Onde também todo mundo precisa levar essa coisa, porque não está só na mão de um fabricante. Né? Então você precisa mais pessoas conversando naquele almoço. Tô precisando ir pra Taipei. Exatamente. Faz tempo que eu não vou pra Taipei. Aproveitar e comprar uma caixa de jujuba lá na Costco pro meu pai. É justiça. É isso, cara. A gente viu um concorrente de vocês, né, a Qualcomm lançando um Snapdragon Phone. Isso é algo possível da gente ver com a MediaTek também? Ver um telefone referência da MediaTek para que as pessoas entendam o potencial de um produto como o de vocês? Em parceria, né? Com a própria MediaTek fez isso com a ASUS. Com a ASUS, se eu não me engano. Acho muito pouco provável. A MediaTek ela não tem esse desejo de mostrar os produtos dessa maneira, né? O nosso caminho é sempre mais, como é que eu posso colocar, de levar em conjunto com os fabricantes. A gente sempre prioriza muito esse relacionamento com os fabricantes, de tratar todos de uma maneira igual. Eu acho que é muito importante essa maneira mais tranquila e democrática que a MediaTek trabalha. Perfeito. Isso, querendo ou não, coloca vocês também numa posição de liderança num mercado como esse, né? Hoje a MediaTek ela é líder, de acordo, e não são números nossos, são números que vêm, por exemplo, do IDC, da Counterpoint. Existem algumas empresas que apontam
há algum tempo já. Eu falo isso porque tem gente que fica brava quando escuta. Mas ali a MediaTek já está como líder há um bom tempo, tanto no mercado mundial. América Latina há bastante tempo. O Brasil também já está há algum tempo. Então... É porque às vezes as pessoas procuram coisas específicas. Não, eu sou líder do mercado de tal especificidade, tem né? dessa. Que você desaparece. Porque na verdade todo mundo tem que vender seu peixe. Entendeu? Sim, né? Mas é aquela coisa. Você tem que. Por exemplo, Mauri, você é o melhor sócio que se pode ter da Rede Geek. Entendeu? Aqui da região, né? Ou no CEP e tal. Pra mim. Aqui da rua? Meu Deus, de cabelo branco? Nossa senhora. Entendeu? É isso, cara. Mas é engraçado, mas é verdade. Tem gente que fica brava, reclama e tal, mas tá lá, tá apontado, e não tem muito o que reclamar, né? Perfeito. Samir, já vou deixar aberto aqui o convite pra gente continuar essa conversa, porque o mercado continua funcionando, continua evoluindo, crescendo. A gente quer continuar essa conversa para você poder trazer ainda mais sobre o mercado da MediaTek, os produtos que vocês têm trazido, estão desenvolvendo e vão trazer para o mercado aí para os próximos anos, tá? Então já fica o convite aqui. Agradeço. Assim que a gente tiver alguma novidade bacana, trarei a vocês aqui com o maior prazer. Como tem muita linha de negócio, tem sempre alguma novidade aparecendo, sendo ela em TV, em conectividade, em 5G sempre tem coisa nova pintando, então voltarei em breve. Que bom. E quando você for pra Taiwan, convida a gente. Convida a gente. Vou convidar vocês pra gente comer um tofu. Nossa, o tofu de Taiwan, né? O prato tradicional dele. É complicado, é complicado. Mas tem uma churrascaria coreana lá que a gente Tem um restaurante de yakiniku ali em Taipei. É meu favorito, hein? E tem aquele dos dumplings que já devem ter ido. É que eu não sou tão fã de dumpling. Sério. Não sou tão fã de dumpling, mas eu vou te dar a recomendação dessa churrascaria que você vai curtir, viu? Então vambora. Muito obrigado. Obrigado a vocês.